investindo em relacionamentos saudáveis. Hoje vamos falar sobre investimento em amores eternos. Investindo em amores eternos. Que tipo de amor é esse? Que amor é esse que nós devemos investir? Na vida nós temos tomado muitas decisões. Amamos muitas coisas, muitas pessoas, mas esses amores são eternos, levaremos para a eternidade? Se estamos tendo ou fazendo esse investimento, devemos saber que todo investimento que realizamos, a perspectiva é de aumento, de prosperidade. Então, prosperar no amor é ter um amor que dura para sempre, é ter um amor que não acaba, um amor que seja perfeito. Então é nessa perspectiva que nós vamos observar hoje a palavra de Deus e entender que tipo de amor nós temos e como então podemos amar a Deus acima de tudo e de todos. Vamos então observar o que a Bíblia nos orienta. Então, vivemos dias que os amores têm se tornado cada vez mais superficiais e passageiros. Com isso, ao invés de trazer-nos saúde, tem adoecido o nosso corpo e a nossa alma. Quantas pessoas têm terminado um relacionamento que haviam juras de amor e hoje estão doentes, sem mais confiar em ninguém, sem poder se relacionar mais com ninguém, porque não confiam mais, porque o amor que eles tiveram ou dedicaram a uma pessoa anteriormente foi completamente desfeito e agora estão numa situação muito difícil, seja ela física, sentimental, emocional, estão destruídos, estão enfermos, estão doentes. Relacionamentos amorosos que nos prejudicam e roubam a nossa saúde física e mental devem ser evitados. Invista no amor permanente que te traz cura e bem-estar. Envolver-se no sentido aqui amoroso, em um relacionamento amoroso, devemos entender, irmãos, que há uma distribuição de energia, de cargas. Então, se nós nos envolvemos com uma pessoa que está próxima de Deus e que ama a Deus, certamente vai nos fazer amar a este mesmo Deus, a honrar este Deus com a vida. Mas se a pessoa com quem nos envolvemos é alguém que não quer saber de Deus, que vive uma vida à parte de Deus, se você não tiver firmeza de fé, com certeza te levará para essa profundeza, para longe, para o distanciamento completo de Deus. Então é importante a gente avaliar com quem nos envolvemos emocionalmente e amorosamente, para que então esse envolvimento traga saúde, traga cura e ele seja permanente. É tanto que há exemplo do amor que a Bíblia fala sobre os casais. Ele diz que o amor ele deve ser contínuo. Lá em Coríntios 13, ele diz que o verdadeiro amor jamais acaba. E quando Deus, por exemplo, une um casal, como foi com Adão e Eva, ele diz então, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então nós vemos conselhos e instruções de Deus da importância de que os nossos relacionamentos amorosos sejam verdadeiros, contínuos e permanentes. Assim, vamos ver a ótica de Deus sobre esse amor e, através dessa ótica, possamos observar como temos tratado nossas relações emocionais e amorosas. Vejamos como investir em um amor eterno. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso de 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 10.
Um texto bastante conhecido, são palavras de Jesus, a videira e os ramos. Jesus então está ilustrando uma mensagem divina, e ele ilustra usando uma figura que aquele povo conhecia muito bem, que é o trato de um agricultor com uma videira, a planta, né, a árvore que dá uvas. E ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será feito. Nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecem ou permanecerão no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, mais uma vez reunidos estamos, e nesta feita, Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Fala conosco, ó Pai, por meio desta palavra. Dai-nos, ó Pai, entendimento, sabedoria, para que de que forma devemos investir o nosso amor. E que todo investimento seja realizado e feito, Senhor, para o louvor da tua glória. Que o nosso amor maior seja o Senhor. Que na nossa vida, ó Pai, tenhamos todo o esforço e dedicação para dar o melhor para Ti, porque o Senhor nos amou primeiro e tem demonstrado esse amor através de sacrifícios, e que nós possamos da mesma sorte, ó Pai, oferecer nossas vidas em sacrifício ao Senhor, adorando o Teu nome e Te servindo como o Senhor merece, com toda honra e toda glória. Assim nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, neste texto encontramos Jesus fazendo sua última afirmação do eu sou. Vocês lembram que eu já trouxe uma série de mensagens aqui falando sobre o eu sou? A expressão eu sou foi primeiramente usada por Deus lá no Antigo Testamento, e a expressão traz o significado de todo-poderoso. Então, quando Deus disse, o eu sou te mandou para Moisés, né? Quando ele fala na sarça ardente, Moisés disse, mas como, Senhor, que eu vou libertar esse povo? Quando chega lá diante de Faraó, eu vou dizer quem foi que me mandou? E aí Deus diz, o eu sou te mandou, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É este que está te mandando, este que está te ordenando. Jesus, no Novo Testamento, ele usa essa figura, mas ele associa essa figura a outras figuras. E ele então usa aqui a figura para a videira verdadeira. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. A videira, irmãos, era um símbolo de Israel. Israel usava esta figura da videira como um símbolo. Na sua bandeira havia uma videira. E então a videira era um símbolo de prosperidade. Quem tinha uma videira produzia uvas, ele era próspero. Era alguém que sentia a presença de Deus e o cuidado do Senhor.
Então, a videira é uma árvore, digamos assim, que requer muitos cuidados. Ela deve passar por podas, deve ser podada muitas vezes, para que ela produza mais frutos. Todo o galho nela que não está florido, que não está frutificando, deve ser arrancado para que ela tenha mais energia e essa energia seja lançada para os frutos. Assim, Jesus usa essa figura para associar-se o poder de Deus. E ele diz: eu sou todo-poderoso, e esse todo-poderoso está na figura de Israel. Eu sou o próprio Israel. Vocês estão em mim, eu estou em vocês. Vocês fazem parte de mim, e assim eu devo fazer parte da vida de vocês. Aí, olhando para o aspecto geral aqui, num contexto geral de um agricultor, né, que aqui Jesus usa a ideia que ele é a videira, e quem é o agricultor? É o pai dele. É o pai dele que toma os cuidados, poda, é o pai dele que toma todo o cuidado para que ele esteja sempre pronto para produzir. Então, há um relacionamento de amor aqui, um relacionamento de amor profundo, de cuidado, porque às vezes a gente fala de amor e temos uma visão de amor apenas romântica. Um rapaz chegando com um buquê de rosas, uma caixa de chocolate. Ele me ama porque me deu um buquê de rosas e uma caixa de chocolate. Quantas ele já deu essa buquê de flor e essa caixa de chocolate, né? Isso não é amor. Talvez uma expressão de carinho, uma expressão, mas não é amor. Amor é cuidado. Então aqui o amor está relacionado ao cuidado que o agricultor tem com a sua videira, porque ele a vê como algo precioso, uma bênção na vida dele. Então, quando nós amamos alguém, devemos cuidar desta pessoa. E quanto mais cuidamos desta pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa vai produzir. E ela vai produzir o quê? Bons frutos. Ela vai trazer alegria ao nosso relacionamento. Assim, sucessivamente. Devemos observar, então, nessa ótica do cuidado do agricultor para com a sua planta, né, para com a videira, e este amor recíproco. Um cuida e o outro retribui com frutos. E assim é o relacionamento destes dois. A figura então da videira como fonte de vida e prosperidade espiritual. Se observarmos com atenção o relacionamento saudável da videira e o agricultor, aprenderemos como investir em um amor eterno. Vejamos então. Primeiramente, investimos em amores eternos quando podamos as atitudes pela palavra de Cristo. Verso do 1 ao 3, vamos ler novamente. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador ou o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus então está falando diretamente aos seus discípulos, provavelmente aos apóstolos, os mais próximos. E ele então está dando esta afirmação de que ele é a videira e que os demais, ele é a videira verdadeira. E Israel, que se intitulava a videira de Deus, era a videira falsa. Ou pelo menos não era a verdadeira, a pela qual Deus traria salvação e prosperidade. Ele diz: olha, vocês, se estiverem em mim ou ligados a mim, vocês vão dar muitos frutos. Mas se vocês estiverem como um galho seco, sem produzir nada, vocês serão cortados. Ele diz então no verso 2: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta,
e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos ainda. É interessante porque ele fala de dois aspectos aqui de uma poda. A poda ela é feita para tirar arestas, por exemplo, para tirar folhas, para o galho ficar com menos folhas, e aí com certeza ele vai focar toda a energia nos frutos. Ou um galho que já está ressecado, que não está tendo nem folhas, esse galho é cortado e lançado no fogo, é dispensado. Já o outro galho, ele apenas recebe algumas podas para que ele aperfeiçoe, para que ele se torne mais produtivo. E olhando no aspecto da nossa vida, né, na nossa vida cristã, a gente precisa passar por muitas podas. Nós viemos de um mundo e carregamos junto de si muitas práticas mundanas. E Deus vai nos podar, tirar esses galhos secos lá do mundo. Nós não precisamos mais dele, porque estamos sendo enxertados em Deus. Agora fazemos parte da família de Deus. Há um enxerto. Não éramos da família, mas agora fazemos parte, que fomos colocados nessa planta frondosa. E depois então que estamos lá, ele então ainda continua a retirar aquilo que nós tendemos a querer acumular, que não é necessário para a nossa vida. Às vezes, irmãos, tem relacionamentos da nossa vida que não vale a pena a gente investir, não vale a pena a gente perder tempo. Relacionamentos que nos afastam da presença de Deus. Relacionamentos que nos impedem de ter uma comunhão plena com o Senhor. Então, esses relacionamentos vão ser podados, vão ser cortados. Lembro muito de uma pessoa muito próxima de mim, amigo de infância, que vivemos a infância toda juntas, na adolescência consegui emprego, aí arranjei uma vaga para ele na mesma empresa, trabalhamos juntos, uma pessoa que eu dedicava amor, respeitava como um grande amigo. E essa pessoa, no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, foi a primeira pessoa que eu quis falar. Sentei com ele e comecei a falar do que aquilo significava para a minha vida. E dizer para ele que agora eu tinha conhecido o verdadeiro amor, que eu tinha sentido este amor presente na minha vida. E eu queria compartilhar desse amor com ele, porque eu tinha este amor, eu tinha um certo amor para ele. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: Jesus é bom demais para mim, isso aí é bom demais para mim, eu não quero não. Ele rejeitou tudo o que eu falei para ele, toda demonstração de carinho e respeito que eu tinha por ele, ele jogou fora. E lamentavelmente, uma pessoa que eu já tive em outras oportunidades de insistir, de convidar, de falar do amor de Deus, mas ele rejeita este amor, porque ele ama mais esse mundo do que a Deus. Aí fica difícil alguém que tem um amor voltado para o mundo dedicar um amor genuíno a Deus. Mas pela graça de Deus eu fui alcançado por esse amor, e eu não troco esse amor por nada. Então, essa pessoa que estava tão próxima de mim, que eu amava e que eu respeitava e que eu queria o bem dele, ele agora não quer mais andar comigo porque eu ando com Deus. Então, quem perdeu foi ele, porque eu troquei este amor que era apenas interesseiro pelo amor genuíno e verdadeiro de Deus. Porque com Deus eu só fiz ganhar, com ele eu só fiz perder. Todo o investimento que eu fiz na nossa relação de amizade se foi, mas todo investimento que eu fiz com o Senhor só me produziu mais alegria e mais satisfação ainda. Então é esse tipo de amor e esse tipo de poda que Deus faz. Ele tira aquilo que vai te atrapalhar lá na frente, e ele vai tirando e te afastando. Então às vezes a gente tem aquela dúvida, aquele medo: se eu aceitar Jesus, como é que vai ser? Será que meus amigos ainda vão me aceitar? Será que a pessoa com quem eu estou vai me aceitar? O importante é que Deus te aceite. Os demais
Se forem escolhidos de Deus, virão junto contigo. Se não forem, serão podados e retirados de perto de você. E você continuará servindo ao Senhor com muita satisfação e alegria. Veja o que diz Mateus 5:8. Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então essa limpeza, ela é necessária. E Deus começa a limpar a partir do nosso coração. As paixões que tínhamos anteriormente serão todas retiradas. Eu vou confessar aqui para vocês uma coisa. Quando eu me vi já próximo de tomar a decisão ao lado de Cristo, havia uma coisa que me causava uma certa desconfiança. Será que eu vou conseguir? Porque quando você ainda não tem firmeza da fé, você fica na dúvida. Será que vai dar certo eu ser crente, rapaz? Será que eu vou conseguir? E uma das coisas que para mim era um impedimento, era uma luta, é porque eu gostava muito de forró, irmãos. Eu era viciado em forró. Eu chegava no trabalho, ligava um rádio, numa rádio chamada Som Zum Sat. Só forró. Era o dia todinho ouvindo forró. As pessoas passavam, eu era no estacionamento que eu trabalhava, e as pessoas passavam para pegar o carro e para deixar o carro. E disse, rapaz, você gosta de forró, né? Eu disse, rapaz, eu gosto. Era o dia todo. Final de semana, sempre estava procurando uma festa para ir. E eu ficava preocupado. Meu Deus, rapaz, se eu fosse ser crente, será que eu vou conseguir largar o forró? E eu lembro que não foi tão fácil, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu lembro que eu estava num culto, e o pastor pregando já, passou um carro de som e aquele forró lá longe. E aquela música vinha aos meus ouvidos e meu pezinho começou a fazer assim, ó. Eu sentado e o pé balançando, eu prendi o pé assim, segurei com força e disse, Senhor, eu não quero mais essa vida. Repreende isso da minha vida, tira isso do meu coração, tira esse amor que eu tenho por essas músicas do meu coração. E dali por diante, irmão, vocês acreditam que eu não consigo mais nem lembrar das letras das músicas que eu cantava? Eu não consigo mais. Pode passar um carro de som aí, um trio elétrico com forró para mim. Não faz mais sentido. Esse amor foi podado e retirado do meu coração. E às vezes a gente tem essa preocupação, né? Como é que eu vou largar isso? É que eu gosto tanto disso. Não se preocupa. Se você realmente amar o Senhor e dedicar todo o teu amor ao Senhor, essas coisas Deus vai tirar do teu coração e vai tirando que você nem percebe. Quando dá fé, eu nem sinto mais falta, aquilo nem faz mais parte da minha vida. Então assim aconteceu na minha vida, eu testemunho para vocês que Deus é bom o tempo todo. E Ele limpa realmente nosso interior, o nosso coração, Ele vai limpar por completo, para que todo o nosso amor seja voltado para o Senhor. 2 Pedro 1:22, tendo purificado a nossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui no capítulo 15 de João, no verso 3, ele diz assim, vocês já estão limpos por causa da palavra. Quando nos achegamos a Deus, a única forma de conhecermos Deus profundamente é através da palavra de Deus, irmão. Não existe outra forma. Se você busca conhecer a Deus em contatos imediatos de segundo grau, né? De uma forma sobrenatural, Deus, eu quero que Ele fale comigo, eu quero ouvir Deus falando no meu ouvido. Deus fala com você todo momento, basta você ler a Bíblia. Basta você buscar nas Escrituras a vontade de Deus para a sua vida, Ele vai estar falando com você continuamente. Então essa palavra de Deus que é exposta diante de nós, e a partir do momento que temos intimidade e profundidade com ela, ela nos ajudará a fazer essa limpeza. Ela própria
dará força para nós, para que esta limpeza aconteça de uma forma natural em nossas vidas. Então, assim, somos limpos pela palavra. Mas é importante que, uma vez limpo pela palavra, aí voltemos lá para 1 Pedro 1:22, que ele diz: tendo purificado a vossa alma, tendo sido limpo pela vossa obediência à verdade. Então, essa limpeza requer de nós uma constância, obediência, seguir a palavra. Não adianta eu conhecer a verdade e deixar ela de lado e continuar fazendo o que é errado. Eu devo conhecer a verdade e deixar que a verdade me liberte, me limpe de todo o mal. Para isso, nós necessitamos viver na palavra. Quanto mais adotamos esta palavra como prática da nossa vida, mais limpos e purificados seremos. Assim, se você crer e obedecer esta palavra, você vai então viver o verdadeiro amor, porque é o amor que nasce através do conhecimento, através da palavra. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Às vezes temos um amor chamado de amor platônico. A gente vê uma pessoa e se apaixona. Rapaz, estou namorando, lembro da minha infância, na adolescência ali na escola, né? Estou apaixonado, estou namorando com fulana, até ela descobrir e terminar comigo, né? Então, quem nunca teve um namorinho assim na infância, na adolescência, né? Apaixonado por alguém, mas essa pessoa nunca soube que eu era apaixonado por ela. Quando ela descobriu, ela terminou. Não, eu quero nada com você, sai daqui, né? Nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece. E este amor, ele não é platônico. Este amor, ele é recíproco. Ele é de ambas as partes. Se você conhecer verdadeiramente ao Senhor, não tem como amar a outro, porque Deus, ele é perfeito. É um amor perfeito. E por isso que vale a pena ser podado por Deus. Vale a pena podar nossas atitudes pela palavra do Senhor, para que assim provemos o verdadeiro amor. Em segundo lugar, investimos em amores eternos quando permanecemos ligados em Cristo. Verso 4 a 7. A palavra, curiosamente, aqui aparece várias vezes, né? Permaneçam em mim. Então a palavra permanecer aparece várias vezes aqui nesses versos. E ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será feito. Irmão, que promessa maravilhosa. Imagina só, uma promessa dessa que Deus está dizendo aqui, que fará o que a gente quiser, mas para Deus fazer o que a gente quiser, é necessário uma ligação. E essa ligação é uma ligação permanente, que nada pode nos desligar de Deus. Essa ligação, irmãos, é a nossa conexão com Deus. Lembra que Jesus está usando aqui a figura do agricultor, e era de praxe, era de costume acontecer isso, né? Na agricultura ali da videira. Por exemplo, quando se tinha um tipo de uva que dava um vinho melhor, um suco melhor, eles então cortavam a galha daquela e enxertavam em uma outra planta, para que ela, usando a seiva e a força dessa planta, pudesse produzir bons frutos.
Então a ideia é que eram enxertados galhos de outras videiras e assim produzia sempre uma uva melhor, sempre tentando encontrar a melhor uva. A que fosse menos ácida, a que fosse mais suculenta, a que tivesse mais suco e assim sucessivamente. Então o produtor tinha todo esse cuidado. E lembrando que a importância que esse galho estivesse bem fixado. Ele disse: se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Mas aquele que não permanecer em mim, será lançado fora, será queimado. Traz uma alusão aqui, irmãos, de punição, de condenação, de algo que não tem valor, que não presta mais para nada. Espero que a nossa relação com Deus esteja tão próxima, tão ligada e tão permanente, e para que assim a gente não seja descartado e lançado fora. Essa ligação, ela se vê por um aspecto. Quanto eu posso medir da minha ligação com Deus? Como é que eu posso medir se eu estou bem conectado com Deus, se não estou secando, se eu não estou falho? É a produção de frutos. E que frutos Deus espera de nós? Lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra estas coisas, não há quem resista, né, o poder de Deus. Então é muito prático, é muito fácil detectar um cristão, um crente conectado em Deus. É alguém que está produzindo bons frutos, fruto do Espírito Santo. E um desses frutos do Espírito, irmãos, nós poderíamos colocar como a ideia de nós ganharmos almas para Jesus. Eu tenho insistido e batido nessa tecla, porque ela é muito importante para nós. Não num contexto, no sentido de que nós necessitamos de mais pessoas aqui, é claro. Mas entendemos que como é importante compartilhar o nosso amor. Quando amamos alguém, você pode ver isso nas redes sociais, as pessoas se declarando, né? Bota foto, coraçãozinho, faz de tudo para que os outros saibam quem é o seu amor. Você está se esforçando o máximo possível. Agora pergunta, o quanto você tem demonstrado o teu amor por Deus? O quanto você tem demonstrado que ama ao Senhor? E se você ama na proporção maior do que todos os outros amores que você tem. Porque essa é a proporção que Ele merece. E Ele quer que você, ao amar, ao estar conectado com Ele, você produza este amor também. Você transmita este amor a outras pessoas. Deus não é egoísta, irmão, com relação ao amor. Ele diz que assim como nós amamos a Ele, devemos amar uns aos outros. Então veja como Deus ele é generoso. Ele sabe que o seu amor é tão grande e quando Ele derrama sobre nós, Ele é transbordante. E Ele então diz, transmita esse amor a outros, demonstre esse amor a outras pessoas, ame uns aos outros, assim como eu vos amei, amai vós uns aos outros. Então a permanência traz a ideia de ligação, e uma ligação, uma conexão perfeita. Não é uma conexão de que tem uma brincadeira de dizer que tem um crente Raimundo na igreja, né? É um pé na igreja e outro no mundo. Ele é crente hoje, amanhã deixa de ser. Então não é para brincar de ser crente. A gente está chamando aqui a atenção para um relacionamento, um aprofundamento no conhecimento sobre Deus e uma ligação perfeita com Deus. Tendo então esse relacionamento, essa ligação, nós frutificamos. Abra sua Bíblia em João 6, João capítulo 6, e observe só o que diz Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 66 até o 71. João 6, 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar?
Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem havia de traí-lo. Agora, Jesus fala estas palavras sobre ligação, sobre comprometimento, sobre envolvimento, anteriormente, a partir ali do verso 56. E o que Jesus fala então nesse texto é sobre uma relação de profundidade. E ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu envio por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Jesus vinha de um discurso aos seus discípulos, falando claramente sobre comprometimento. Olha, Deus sustentou o povo durante a caminhada no deserto, derramando maná do céu, pão que descia do céu. Jesus se apresenta: eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Ele usa mais uma vez a expressão eu sou. E aqui então ele diz: olha, é necessário que vocês comam e bebam de mim. Uma referência a quê? A nossa ceia, né? A ceia do Senhor, o pão e o vinho, onde ele trouxe uma representatividade, que o pão era o corpo dele e o vinho, o suco de uva, o seu sangue que foi derramado por nós. Então quando Jesus disse: olha, eu me gastei por vocês, eu me doei por vocês, o meu corpo foi chicoteado, eu fui aprisionado em uma cruz, eu sofri a morte, eu derramei o meu sangue por vocês. Agora é necessário que vocês que comeram deste pão e beberam desse sangue, vivam para ele, vivam por ele. A ideia aqui é de um relacionamento profundo de amor. Jesus amou a nós de uma maneira tão grandiosa, que ele deu a sua própria vida em nosso favor. Aí ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Lembra quando Jesus foi pego pelos soldados, seriam levados a julgamento? Pedro puxou da espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus disse: pare, Pedro, embanhe a espada, é chegada a minha hora. Já avisei para vocês que isso ia acontecer? Jesus coloca a mão ali, volta a orelha do soldado e segue a sua hora, segue para a sua crucificação. Então entendemos ali um ato de amor. Ele se entregou, ninguém o obrigou, ele fez isso por amor. E uma vez feito, ele exige, ele tem esse direito de exigir de nós, que nós também o amemos e permaneçamos nele, em obediência à sua palavra, por tudo que ele fez por nós. Quando os discípulos ouviram isso, aí é o que acontece lá no versículo 66. No 66, diante disso, de que Jesus falou, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Porque muitos dos que seguiam a Jesus estavam interessados apenas nas curas, estavam interessados apenas nos milagres, estavam interessados apenas no pão que ele multiplicava, mas não queriam um relacionamento com Deus. E quantos, hoje em dia, se aproximam de Deus somente por esses interesses? É atrás de um emprego, é atrás da cura de uma enfermidade,
é atrás de alguma coisa material, e quando alcançam e conseguem a bênção, esquece o Deus da bênção. Eles só querem a bênção de Deus e não o Deus da bênção. São tolos, bobos. Quem pode trocar uma bênção pelo Deus que abençoa? É muito melhor ter o Deus que abençoa constantemente conosco, que não nos faltará nada. Lembra a promessa dele? Tudo que vocês pedirem será entregue, será feito. E muitas vezes nós trocamos o Deus da bênção pela bênção de Deus. A bênção é passageira. É como aquele necessitado que a gente dá 1 quilo de alimento e no outro dia ele já está necessitado de novo. Mas se você der um emprego, der um trabalho, ajudá-lo nesse sentido, para que ele tenha um trabalho fixo, com certeza você vai ajudar muito mais. Mas às vezes eles preferem aquilo, não querem trabalhar, porque todo dia tem alguém que abençoa ele. E eles não querem um Deus da bênção, não querem estar debaixo de obediência, preferem estar livres. Essa liberdade eu não quero. Eu prefiro estar na mão de Deus, sendo cuidado por Ele, recebendo aquilo que Ele quer me dar. E certamente será o melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem comparação com qualquer outra vontade. Voltando lá no texto de João 15, o critério então para que a gente receba tudo que a gente quiser da parte de Deus, o critério é permanência. Mais uma vez, Jesus reforça a ideia nesse texto, né? Eu dei a minha vida por vocês, e o que vocês estão dispostos a oferecer por mim? Não é uma troca, mas um reconhecimento. Eu estava condenado, estava indo em direção ao inferno. Deus me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, me firmou os pés sobre uma rocha, me deu vida nova, me sustenta, me alimenta, me abençoa diariamente. Para onde eu irei, como Pedro disse? Para onde eu irei? Só tu, Senhor, tens aquilo que eu preciso. É essa permanência que Deus exige e espera dos seus servos. Permaneçam nele, na sua palavra. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permaneçam na palavra de Deus e tornem-se discípulos de Jesus. Colossenses 2,6. Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele. A nossa permanência em Cristo é permanecer na sua palavra, é permanecer em obediência, é seguir os seus conselhos. Nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por alto preço. Então, somos de Deus, filhos de Deus, foi-nos dado esse direito de sermos chamados filhos de Deus, pelo sacrifício de Cristo, não por nada que nós tenhamos feito, mas pelo sacrifício de Cristo. Que honra nos foi dada. Devemos então honrar o Pai, porque é Ele que nos deu essa honra, e Ele merece toda a honra e toda a glória. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Essa é a atitude do verdadeiro discípulo de Jesus. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a minha atitude com relação à minha vida hoje é a atitude de que eu sou um devedor de Deus, mesmo que Deus não esteja me cobrando, mas eu sou um devedor, reconheço a minha dívida que eu tenho para com Deus. E essa dívida já foi paga, mas eu tenho um agradecimento, um reconhecimento do amor de Deus. E alguém que me faz o bem, alguém que me ama,
alguém que cuida de mim, certamente eu vou retribuir esta pessoa com o melhor que eu tenho. Ou não é assim? Você tem prazer de entregar, chega aí a homenagem Dia das Mães, né? Você fazer ali uma lembrancinha, entregar para sua mãe, com toda a criatividade, com toda a alegria, mesmo sem medir esforços financeiros, né? Às vezes você não tem recurso financeiro e às vezes a lembrança vale muito mais do que um presente. Você lembrar da data, você fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta bem naquele dia especial. Isso é amor, demonstração de amor, que muitas vezes nós deixamos de lado com relação a Deus. Todos os dias, irmãos, Deus tem demonstrado seu amor para conosco. Todos os dias acordamos pela manhã, tendo ar para respirar, tendo saúde para ficar de pé, podendo tomar um cafezinho, nem que seja um cafezinho com pão. Louvado seja Deus por isso, porque é Ele quem cuida e nos sustenta. E cadê a nossa gratidão quanto a isso? Outros gostariam de ter esse mínimo que você tem, mas hoje estão em uma prisão, hoje estão num leito de hospital, sem poder usufruir dessa graça que você tem todos os dias e não agradece ao Senhor. E quando tem a oportunidade, você não oferece essa gratidão a Deus através da sua ação, da sua produção, dos frutos que você deve fazer com que naturalmente estejam disponíveis a Deus. O nosso agricultor vem colher, e quando ele vier colher e não achar frutos, apenas uma galha seca que não produz nada, que é que diz a Bíblia, ele vai cortar. E uma vez cortada da árvore que é Cristo, esse não tem mais jeito, vai ser lançado no fogo. Então tenhamos nós, irmãos, plena consciência de que uma vez enxertados em Deus, uma vez fazendo parte de Deus, produza, dê frutos, honre a Deus, glorifique ao Senhor com a sua vida. Assim o apóstolo Paulo faz, falando aqui em Gálatas, que ele não vive mais para si mesmo. O viver que ele agora tem, ele vive para a glória de Deus. Vive pela fé. Vive em obediência ao Filho de Deus, porque ele reconhece o seu amor e da mesma sorte ele ama ao Senhor, doando a sua vida ao serviço de Deus. Em terceiro e último, investimos em amores eternos quando fidelizamos o amor de Cristo. 8-10. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e o meu amor, e no seu amor permaneço. Jesus dá testemunho sobre o seu amor para com o Pai. E esse testemunho, ele demonstra através da fidelidade. Quando falamos de fidelização, né? Lembro de não sei se você já tem recebido, um cartãozinho do gás. Se comprar 10 gás, você ganha alguma coisa. É fidelização, ele quer que o cliente fique com ele. Por exemplo, você corta num salão, cabeleireiro, aí ele te dá um cartãozinho, ó, depois de cortar 10 vezes, você vai ganhar um corte grátis, ou qualquer coisa lá no salão, quem faz as unhas. Tem muito disso, isso é uma prática comum. Então, quando pensamos em fidelização com relação a Deus, devemos pensar que o serviço de Deus que foi oferecido a nós, ele é tão perfeito, ele é tão bom, que não tem por que trocar por outro. Se você foi lá no salão, fez as unhas ou cortou o cabelo e gostou, você vai voltar, com certeza. Homem é muito disso, não sei as mulheres, mas o homem, quando ele corta o cabelo num salão, rapaz, se ele for possível, até ele morrer, ele só corta com aquele camarada ali, porque acertou o ponto. Às vezes você cortando num lugar, não deu legal, você vai para outro, até encontrar um que
acerte. Como o jeito do seu cabelo. Esse rapaz aqui, pronto. Não mudo mais por nada. Não importa o preço, não importa se ele aumenta, se ele baixa, se ele muda para outro local. Você vai atrás dele, porque você gostou, fidelizou. Agora, olhemos, irmãos, para o que Deus tem feito por nossas vidas. Será que Ele não merece essa fidelidade? Jesus demonstra essa fidelidade pelo Pai, quando Ele diz que foi fiel até a morte, e morte de cruz, a pior que existia. Ele foi fiel, cumpriu com a sua missão. Ele foi fiel em todo o desígnio e propósito de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar: quanto você tem sido fiel ao Senhor? Até que ponto você é fiel ao Senhor? Eu sou fiel nesta área aqui. Rapaz, eu não falto um culto. Mas você é infiel em outras áreas. Você é um crente ignorante com as outras pessoas. Você é um crente que faz coisas que não agradam ao Senhor. Então não adianta essa área de fidelidade. A nossa fidelidade deve ser completa. Ser fiel a Deus em toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. É esse tipo de fidelidade que Deus espera de nós. É quando você, lá no trabalho, é exigido tomar uma decisão, e essa decisão, então, pode até correr o risco de você perder o emprego, mas você precisa manter a sua fidelidade a Deus, e você decidir manter a sua fidelidade a Deus. Conta-se a história que um cidadão chegou na empresa e o patrão disse: olha, estou precisando de um chefe. Chefia aqui, mudar a chefia da empresa, mas eu estou procurando alguém que seja fiel a mim. Olha, fiel a tal ponto de que o que eu pedir a ele, ele faça. E eu pensei em você, falando com um dos funcionários. O funcionário ficou assim: meu patrão, me sinto honrado em o senhor me escolher. Mas só tem uma coisa: eu ouvi falar que você é crente. E para você se tornar o meu chefe aqui, o chefe aqui da minha empresa, você precisa deixar esse negócio de crente. Eu não quero crente na minha chefia, não. Hoje é sexta-feira, não tenha pressa, vá para casa. Segunda-feira você volte com a decisão tomada. Rapaz, o camarada passou o sábado agoniado, angustiado, e sem compartilhar com a mulher, sem falar para ninguém. Foi para a igreja domingo. Lá na igreja ele olhou lá e orou e disse: Deus, tu sabe que eu preciso, Deus. E esse emprego é muito importante para mim, eu não posso perder, Deus. O Senhor vai me perdoar, mas eu vou ter que tomar essa decisão. Voltou para a empresa na segunda-feira, foi procurar o chefe e disse: patrão, estou pronto aqui. Pelo Senhor eu largo qualquer coisa. Já deixei de ser crente. E o patrão então disse: pegue sua carteira, vá lá no setor pessoal e vamos dar baixa na sua carteira. Você vai ser colocado para fora. Mas como? O Senhor pediu que eu largasse tudo para seguir o Senhor. Quem tem coragem de largar Deus para me seguir, vai me largar na primeira oportunidade que aparecer de alguém que oferecer melhor salário para você. Então você não é uma pessoa de confiança. Isso foi só um teste. E eu vi que você não foi aprovado. Como é que eu vou confiar em alguém que teve coragem de largar Deus, Todo-Poderoso? Você era um exemplo aqui na empresa, todo mundo te via como um servo de Deus. Eu lhe chamei por esse critério, mas percebi que você não é um genuíno servo de Deus. Então, o verdadeiro servo do Senhor, irmão, não troca esse amor por nada. Ele é fiel ao Senhor em todo o tempo. Rapaz, se você... Imagina, irmão, os primeiros cristãos que eram lançados dentro do Coliseu Romano e abriam-se então as portas e soltavam leões famintos. E aqueles homens eram devorados vivos para o bel prazer dos romanos. Eles achando graça, batendo palma, enquanto os cristãos eram devorados pelos leões famintos. Aquilo era sofrimento. Aquilo realmente foi dor. Mas nós hoje vivemos uma vida de bênção, uma vida de graça, uma vida maravilhosa. Não sofremos nenhuma perseguição. Qualquer coisa que seja, a gente já está reclamando.
Irmão, pense, você ainda tem muito sangue a ser derramado. Você precisa se esforçar mais para se intitular um verdadeiro cristão. Você está pronto a largar qualquer coisa para Deus? Porque quando Deus nos chama é assim, devemos deixar tudo de lado. Lembra quando Ele chamou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão estabilizado, com família, com tudo ali, um homem próspero, sair daquele canto, daquele lugar, do meio dos seus, para um lugar que ele nem sabia onde era. Imagina só como dar essa notícia para a mulher. E ele foi dar essa notícia para a mulher. E disse: amor, Deus falou comigo essa noite. Me chamou para sair do meio da minha parentela, de onde estou. Sairemos por aí sem destino. Não lembro bem a música, mas é uma música muito bonita. E ela fala então como Abraão contou essa história para a esposa, e a esposa seguiu por amor. E a atitude de Abraão em largar tudo para seguir a palavra de Deus, porque não tinha ainda o que é que ele ia fazer, para onde ele ia, aquilo é prova de amor. E é esse tipo de prova, de fidelização, que Deus espera ver em nós. Então seja você fiel ao Senhor nesse critério, nesse ponto, né? Com a vida. 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando Deus voltar, através do seu Filho Jesus, para arrebatar a sua igreja, Ele vai vir buscar os fiéis. Não é a igreja batista regular, Ele não vai vir buscar a igreja batista regular. Os crentes fiéis que estiverem também na igreja batista regular. É os crentes fiéis que Deus vai vir buscar. Então seja você um crente fiel. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O coração está relacionado às paixões, aos desejos. Então, o maior desejo da nossa vida seja amar a Deus. A alma traz o contexto de pureza, de santificação. A alma foi dada por Deus e a Deus voltará. Então a nossa alma seja pura, nós tenhamos um amor puro ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, como Ele merece toda a honra e toda a glória. O nosso entendimento é um reconhecimento e a convicção de que nós somos de Deus. Somos os únicos seres criados por Deus com sabedoria, com entendimento. Os animais foram criados com instinto, eles agem por instinto. Nós, seres humanos, temos uma capacidade dada por Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Temos a capacidade de raciocinar, tomar decisões, fazer escolhas. Amar é escolha. Amar é uma decisão. Eu decido amar a Deus. E não tem quem tire essa decisão do meu coração. Porque foi uma decisão, uma escolha tomada. Às vezes o amor que nós imaginamos é um amor romântico. E aquele amor que está... a gente olha para o outro e vê um bocado de coraçãozinho. É uma coisa assim, fora do ser humano. O entendimento nos faz raciocinar com compreensão. Entender que eu preciso escolher amar a Deus acima de tudo. E essa decisão é a partir de um reconhecimento do que Deus fez na minha vida e de que Ele merece toda a honra e toda a glória. E assim, o meu amor é expresso através da minha força. Amarei ao Senhor com toda a minha força. E a força está relacionada aqui às obras, aquilo que eu faço para Deus.
Então veja que esse versículo, ele expõe todo o ser humano. E ele diz então que esse é o tipo de amor que Deus espera ver em nós. Um amor de sentimento emocional, de coração, de vontade. Um amor relacionado com a pureza da alma. Um amor relacionado a um entendimento e um amor prático. Um amor que é vivido, que a gente se esforça para apresentar este amor. Então assim é o amor que Deus merece e assim é que nós fidelizamos o nosso amor a Deus. Então vejamos, meus amados irmãos, que vale a pena investir nesse amor, porque este é um amor perfeito, o amor que Deus tem para conosco. E o quanto você investir neste amor, você só terá lucros, você só irá crescer mais e mais. Ame ao Senhor como Ele nos ordena ou como Ele nos ensina sobre todas as coisas, ou acima de tudo. Concluindo então, é muito impactante observarmos então a ligação de amor do agricultor e a videira, e todo o cuidado distribuído para que o amor floresça e frutifique, se tornando então um amor saudável e eterno. Nosso amor por Deus deve então ser demonstrado neste critério, desta forma. Se você anda à procura de um verdadeiro amor, venha para Cristo, pois não há amor maior do que o seu amor por nós. Efésios 3,17. Assim, habite ricamente em vosso coração pela fé. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que a nossa raiz esteja no Senhor. Que ninguém consiga nos tirar da presença de Deus, porque a nossa raiz está fixada em Deus. Que assim possamos ter em nosso coração este amor maior, que é o amor do Senhor. Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor é andar em sacrifício. Oferecer a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o amor que Deus espera de nós. Sacrifiquemos nossas vidas para o louvor da glória de Deus. Tenhamos a nossa vida dedicada ao Senhor. Ofereça a sua vida ao serviço de Deus. Senhor, eis-me aqui. Faz a tua vontade. Quero te servir. Quero fazer a tua vontade ser cumprida em minha vida e alcançar outras pessoas para o Senhor. Então trabalhe para o Senhor e certamente a recompensa virá sem demora. Porque Deus, Ele é generoso em todo o tempo. Amém? Louvado seja Deus.